Será que Jesus aboliu a lei? O que a lei serve para nós hoje? Esse é o nosso estudo 12. Olha só que interessante, quantos estudos nós já passamos. E é interessante que você veja aí no canal os outros estudos que nós tivemos, porque nós já estudamos vários conteúdos muito importantes para a nossa caminhada espiritual. E esse daqui é o nosso quadro Ensinos de Jesus, tá? Se você não sabe, esse quadro aqui é um estudo bíblico que nós fazemos toda segunda às 8 horas da noite. E, para começar, é preciso que você tenha esse material aqui. Caso você não tenha, você pode recorrer ao nosso link na descrição, que você vai ser redirecionado para o site onde você pode baixar esse material aqui em PDF. Ou se você quiser ele físico, você pode ir em qualquer igreja adventista e pedir que eles vão te dar gratuitamente. Para você fazer esse estudo com qualidade, é importante que você tenha aí a sua Bíblia, ok? E uma caneta para anotar os versos que nós vamos ler aqui. É importante que você confira por quê. Não fique só no que eu vou falar aqui. Confira ali na Bíblia para você acompanhar com qualidade esse estudo, ok? Então, como você já sabe, nós vamos estudar sobre a lei. Só que antes de nós começarmos, eu gostaria de perguntar para você se você assistiu o nosso estudo anterior, que nós falamos sobre a profecia, a maior da Bíblia, que é sobre as 2.300 tardes e manhãs de Daniel, 8:14. Então, se você não assistiu, é o último vídeo que nós temos aí no canal sobre estudo, tá? E é importante que você assista lá e comente se você não entendeu alguma coisa, porque aí a gente pode fazer um vídeo na sequência, ok? Então vamos para o nosso estudo, mas antes vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Sua Palavra. Pedimos que o Senhor esteja conosco nesse momento para que tudo que formos ler e falar aqui seja de acordo com a Sua vontade. É isso que te pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá? Olha só, Jesus é o nosso Redentor, né? E em sua peregrinação na Terra foi uma representação viva do caráter da lei de Deus. Olha só que importante o que a gente está falando aqui. Ele não veio para mudar a lei. Muita gente fala isso, né? Ah, Jesus mudou a lei. Ou a lei era só para os judeus, agora para nós vivemos outra época. Olha só, ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para exaltá-la e torná-la gloriosa. Então, o primeiro verso que nós vamos ler aqui é Isaías 42, versículo 21, tá? Então, é importante que você tenha aí sua Bíblia e acompanhe. Então, Isaías 42, versículo 21. Olha só o que diz para nós. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Então, você viu que combinou exatamente com o que nós lemos anteriormente? E vamos continuar esse texto aqui da introdução, porque ele é muito importante para que nós entendamos o que a lei representa na nossa vida e o que a lei representa na vida de Jesus também. Olha só, a lei é a expressão da vontade de Deus com respeito à conduta moral da humanidade. A lei é tão eterna quanto o próprio Deus. Então, olha só que interessante, antes mesmo de o ser humano existir, já existia a lei. E vai passar esse mundo e a lei vai continuar existindo. Essa imagem que você está vendo na tela neste momento é o Monte Sinai. Você lembra o que aconteceu no Monte Sinai? Se você ler Êxodo 20, você vai entender o que aconteceu no Monte Sinai, que foi muito importante. Então aqui a gente está vendo uma representação de Jesus, né? Então, como a gente viu aqui, que ele era uma representação viva do caráter da lei de Deus, né? Então, muito importante para os nossos dias. Então, vamos para a nossa primeira pergunta? Olha só o que diz. O que Cristo ensinou a respeito da lei? Então, vamos ver o que ele falou lá em Mateus 5, dos versículos 17 e 18. É muito importante que você leia comigo na sua Bíblia para você não achar que eu estou falando alguma coisa errada aqui, tá? Então, pega aí na sua Bíblia Mateus 5, versículos 17 e 18. Então, quando alguém vier falar assim, Jesus aboliu a lei, olha só o que ele falou, tá? Olha só o que ele falou. Não penseis, deixa eu colocar aqui na tela, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então deixa eu só pontuar aqui com você, que quando Jesus fala assim, a lei e os profetas, ao que ele está se referindo? A lei, ele está se referindo ao Pentateuco. Então, se você for aqui no início da sua Bíblia, você vai ver que ela começa em Gênesis, né? Seguida de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa era a lei. Eles chamam de
Pentateuco, tá? Então esses são os 5 primeiros livros da Bíblia e é descrito ali por Jesus, então em várias vezes ele vai falar isso, que é a lei. E o que seriam os profetas? Seriam a continuação dos livros do Velho Testamento, tá? Do Antigo Testamento. Então, sempre que Jesus vai se referir à Bíblia da época dele, era exatamente isso aqui, o Antigo Testamento, que a gente já falou em outros estudos sobre isso, mas é bom revisar, né? E também tem um outro termo que eles falam de salmos, tá? Então é a lei, os profetas e salmos. Mas aqui Jesus não falou dos salmos, falou só dos livros, né? Então dos profetas, ok? Então, pontuado isso, agora nós vamos continuar. Olha só a nossa próxima pergunta. Será que Cristo guardou a lei? Vamos ver? Isso daqui é muito importante também para a gente entender. Vamos lá para João 15, versículo 10. Lembrando que João tem 4 livros na Bíblia. Então, quando fala só João, é no meio da Bíblia. Quando fala primeira, segunda ou terceiro, é lá no finalzinho. Ok? Então, você vai chegar em Mateus, vai passar por Marcos, vai chegar em Lucas, e o próximo é João, tá? João 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, será que Cristo guardava a lei? Com certeza. Esse verso aqui enfatizou isso, né? Eu gostaria de comentar com você o seguinte, vamos entender se Jesus em algum momento não tivesse guardado a lei. Então, vamos ver qual é a expressão que a Bíblia usa para quem não guarda a lei, tá? Tá lá em 1 João, então como eu falei, né, João tem 4, agora nós vamos lá para 1 João que fica perto de Apocalipse, tá? Para o finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 3, o 3 grandinho, e o versículo 4, o 4 menorzinho. Olha só o que diz nesse verso. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, quando você não cumpre a lei, você está pecando, né? Então, é a transgressão da lei. Se Jesus, em qualquer momento, ele não seguisse a lei, ele estaria o quê? Fazendo a transgressão, né? A transgressão da lei, que é o pecado. Se ele pecasse em qualquer momento, ele não poderia ser o nosso Salvador. Então, olha só que importante a gente ver o que a Bíblia diz para nós. Então, se ele pecasse em qualquer momento, não tinha como ele ser nosso Salvador. Então, como a gente sabe que ele não pecou, ele não transgrediu a lei, ou seja, ele seguiu a lei, tá? E olha só, por sua própria obediência à lei, Cristo deu testemunho do caráter imutável da mesma. Ele também provou que a lei pode ser obedecida por meio de sua graça. Olha só, o próprio Jesus nos dando o exemplo, né? Vamos continuar aqui as nossas perguntas? Como a lei de Deus chegou à humanidade de forma escrita? É um importante texto. Vamos lá para Êxodo. Então, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, tá? Capítulo 31, versículo 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Olha só que importante, escritas pelo dedo de Deus. O próprio Deus entregou essas tábuas para Moisés, né? Só para a gente entender um pouquinho mais aqui do panorama, do cenário que estava acontecendo nesse momento, o povo israelita ele tinha vivido no Egito por 430 anos. Boa parte desses 430 anos como escravos. A gente não sabe muito bem quanto tempo porque a Bíblia não fala, tá? Mas a gente sabe que eles foram escravos no Egito. E olha aqui, eles não tinham liberdade para cultuar Deus, porque eles eram escravos, né? E logo, as tradições religiosas que eles tinham, os mandamentos de Deus foram sendo esquecidos. Então, com a libertação do seu povo, quando Deus libertou eles, lembram ali das pragas e tal, do Mar Vermelho? Quando o povo saiu, e a gente está estudando isso na lição do trimestre, então é importante, a gente tem outro segmento aí de estudo no canal, acontecendo simultaneamente com esse estudo do ensinos de Jesus, tá? Então, se você quiser se aprofundar em Êxodo, nós estamos estudando também, ok? Olha só, Deus queria começar uma nova experiência com seu povo. Assim, mediante a entrega da lei escrita, Deus fazia uma aliança com seu povo. Então, olha só que importante, né? Deus, ele deu essas tábuas para fazer aliança com seu povo. Então, diante do que nós vimos aqui, nós entendemos que a lei é a base do governo de Deus, é a transcrição do seu caráter. Então, muito importante que a gente saiba quais são essas leis, né? E você pode ver lá em Êxodo 20, tá? A partir do versículo 3. Vamos para a nossa próxima pergunta, que diz assim:
O que Jesus ensinou sobre a obediência aos mandamentos? Então vamos lá para a nossa Bíblia também, né? Em João 14, lembrando que João é do meio da Bíblia, né? João 14, versículo 15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Olha só que importante, se você ama Deus, obedecer Ele vai ser muito natural. Assim, quando nós obedecemos os nossos pais terrestres, né? Então eles falam alguma coisa, filho, não faça isso, ou filho, faça aquilo, filho, me ajude aqui. Você, por amor a ele, por amor a ela, a sua mãe, você vai fazer o que ela pede. Da mesma forma, quando nós amamos a Deus, nós fazemos o que lhe agrada. E o versículo 21 diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só que importante, você tem alguma dúvida de que guardar os mandamentos você vai ficar mais próximo de Deus? E é interessante que, diferente de algo que a gente faça para algum amigo, algum vizinho na terra, algum parente, onde a gente pensa assim, se eu ajudar ele aqui, lá na frente ele vai me ajudar. Deus, quando ele dá a lei ao seu povo, a nós, ele fala tudo para o nosso bem. Você já viu que se você desrespeitar qualquer um dos mandamentos, simplesmente algo ruim vai acontecer? Simples assim. Então, por exemplo, não mate. Por quê? Porque você pode ser preso, porque você pode ser vingado. Então, vê como a lei dos 10 mandamentos, até a Bíblia vai chamar que é a lei da liberdade. E é muito interessante nós pontuarmos isso, né? Vamos para a nossa próxima pergunta? Se a lei de Deus não foi abolida, qual é a função dela? Vamos ver lá em Gálatas 3, versículo 24. Gálatas está depois de Coríntios, tá? Então, Gálatas 3, versículo 24 diz assim, deixa eu colocar aqui na tela. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, olha só, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, ok? O próximo verso está lá em Romanos. Então, você volta um pouquinho, que você vai chegar em Romanos. Romanos 3, versículo 20 diz o seguinte: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Segura essa informação, essa última frase que a gente leu aqui no verso. A lei vem pelo pleno conhecimento do pecado. E olha só o último verso. Então, um pouquinho mais para frente, Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, para a gente entender um pouquinho mais e conseguir responder essa nossa pergunta, deixa eu voltar aqui nela. Se a lei de Deus não foi abolida, qual é a sua função? Pensa aí, vamos fazer a analogia do espelho, tá? Se você tem alguma mancha no rosto e pega um espelho, você vai ver aquela mancha no teu rosto. Se você não tem um espelho, você não vai ver aquela mancha no rosto. Então você vê que aquele verso que nós lemos, que foi o segundo, que eu falei aqui para você gravar, o finalzinho, né? A lei vem pelo pleno conhecimento do pecado. Então é como um espelho que nos mostra o que tem de errado na nossa vida. Só que a lei não limpa a gente. Quem limpa a gente é quem? É Deus. Tá? Então a lei serve como um espelho para nos mostrar o caminho a seguir e o que a gente precisa deixar de fazer, ok? Então, acho que assim fica mais simples de entender, né? Mas lembrando que se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou procurar explicar de uma outra forma, ok? Não fique com dúvida, tá? Próxima pergunta. Olha só, qual será a norma usada por Deus em seu juízo? Tiago 2. Então a gente estava aqui em Romanos, né? Avança um pouquinho, porque nós vamos chegar lá em Tiago. Olha só o que diz então Tiago 2, dos versículos 10 a 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha só que forte esse texto. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. E o verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Lembra que eu falei anteriormente que a Bíblia chama os 10 mandamentos de lei da liberdade? Aqui você pode ver, né, no verso 12, julgados pela lei da liberdade, ok? Então, só para a gente entender um pouquinho mais, aqui vocês estão vendo que a Bíblia está apontando para nós que a norma de julgamento de Deus vai ser os 10 mandamentos?
Então vocês lembram que nós estudamos sobre o juízo? O juízo é como um juízo terrestre. Ele tem 3 fases, como a gente viu, né? A da investigação, a da comprovação e da execução. Nós vimos várias e várias nuances desse estudo, que é muito importante que você veja também, tá? Se você não assistiu ainda, esse vídeo está na nossa playlist do Ensinos de Jesus, tá? Então o tema é juízo, e é muito importante que você entenda, porque a partir dele você vai entender um pouquinho mais da profecia das 2.300 tardes e manhãs. A gente também viu que no juízo celestial tem todos aqueles cargos que um juízo terrestre tem. Então tem o juiz, tem o acusador, tem o advogado, tem as testemunhas, tem a lei como norma, então a gente sabe que é os 10 mandamentos, e também temos os réus, né? Que no caso seriam os pecadores, ok? Então é importante você conferir esse estudo sobre o juízo para você entender um pouquinho mais do que a gente está falando aqui. Então aqui a gente entendeu que os 10 mandamentos constituem a base da aliança entre Deus e seu povo. Não só o povo judeu, mas o seu povo. São a norma do seu julgamento. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Tá? Isso é importante porque a gente já estudou também esse verso, tá? Mas é importante que você relembre ele. Olha só o que diz 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, lembrando que nós não somos salvos pelas obras, mas as obras testificam de um caráter que foi salvo. Tá? A gente vai ver isso na próxima pergunta, mas é importante já que você entenda, que não fique com essa dúvida. Então, eu sou salvo pelas obras ou por Cristo, mediante a fé? Né? Então, a gente vai ver já no próximo verso. Tá? Mas antes de ir para o próximo verso, muitas pessoas pensam que a lei foi dada só para os judeus. Né? Então, eles ficam pensando assim, tá, mas e para o pessoal que viveu antes de Deus ter dado essa lei? Esse é um conceito muito errôneo. A lei de Deus é eterna como Ele próprio. Então, desde a criação do mundo, vemos a lei de forma implícita, tá? E se você vê aí o seu material, né, se você acessou ele pelo PDF, você vai ver que ainda no Gênesis, primeiro livro da Bíblia, vemos alusões ao primeiro e segundo mandamentos, lá no capítulo 35, dos versículos 1 ao 4, ao quarto mandamento no capítulo 2, dos versículos 1 ao 3, ao quinto, no capítulo 18, versículo 19, ao sexto, no capítulo 4, dos versículos 1 ao 8, ao sétimo, no capítulo 39, ao oitavo, no capítulo 4, ao nono, no capítulo 12 e 20, e ao décimo, no capítulo 27. Então você vê que antes da lei ser dada como algo físico, ela já era presente na vida deles. Só que você vai ver que na história houveram 3 mudanças na lei. Se você for pegar os 10 mandamentos originais de Êxodo 20 com outro que fizeram posteriormente, você vai ver 3 mudanças. A exclusão do segundo mandamento, tá? A divisão do 10º em 2 e a mudança do sábado para o domingo. Essa mudança do sábado para o domingo nós vamos estudar com mais detalhes no nosso próximo estudo aqui do Ensinos de Jesus. Tá? Que nós vamos estudar então sobre o que Jesus ensinou sobre o sábado. Então é importante que você já se inscreva no canal, tá? Para você não ter essa dúvida. E a gente vai estudar assim como nós estamos estudando a lei aqui, ok? Então já se inscreve, não se esqueça, para você poder chegar a notificação no seu celular semana que vem às 8 horas, ok? Então vamos para a nossa próxima pergunta, que diz assim: a salvação humana depende da lei? Vamos lá para Efésios 2, versículos 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, vocês viram que não importa o tanto de obras boas que eu faça se eu não tiver com o coração com Cristo? Imagina aí a Madre Teresa de Calcutá, né? Ela é uma referência de uma pessoa que fez muita coisa boa. Só que todas essas obras que ela fez não vão ajudar ela a ser salva. O que ajuda nós a sermos salvos é justamente a graça, mediante a fé, que isso foi um presente de Deus, tá? Então fica bem claro, não de obras para que ninguém se glorie. Nossa salvação é obtida inteiramente pela graça de Cristo, e o seu fruto é a obediência aos 10 mandamentos. Essa é uma evidência de nosso amor ao Senhor e de nossa atenção aos semelhantes. E olha só, continua aqui. Concluímos que não somos salvos por guardar a lei, mas salvos para guardar a lei. Consegue entender essa diferença?
Só pode obedecer à lei de Deus aquele que um dia foi salvo por Jesus. Olha só que precioso isso aqui, né? A lei de Deus é um guia para a felicidade e proteção da humanidade. Viver de acordo com seus princípios proporciona paz e segurança. Vocês lembram que eu falei anteriormente? Quando a gente busca cumprir os 10 mandamentos, é só para o nosso benefício, única e exclusivamente para o nosso benefício. Então, se você não mata, você não vai preso, você não tem aquele sentimento de medo de que alguém vai se vingar de você. Por quê? Porque a lei dos 10 mandamentos é a lei da liberdade. E vocês lembram o verso que nós lemos? Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Mas aí você pode estar perguntando assim, tá, mas Jesus, ele deixou esses 10 mandamentos para trás. O que ele falou foi o quê? O maior mandamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Tá, mas como que eu vou saber o que fazer para cumprir esses 2 mandamentos? Então, como que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo? Então, olha só, eu tô com uma listinha aqui dos 10 mandamentos e eu vou te mostrar na prática como que eu amo Deus sobre todas as coisas. Então, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou ter outros deuses diante de mim, que é o primeiro mandamento. Eu não vou fazer para mim imagem de escultura, que é o segundo mandamento. Eu não vou tomar o nome de Deus em vão, que é o terceiro mandamento. E olha só, também vou lembrar do dia de sábado para o santificar. Por quê? Porque foi Deus que instituiu. Então, você vê que esses 4 mandamentos primeiros aqui, eu estou amando Deus sobre todas as coisas, quando eu cumpro esses mandamentos. E olha só, como que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo? Eu honrando meu pai e minha mãe, eu não matando, não adulterando, não furtando, não dizendo falso testemunho contra o meu próximo e não cobiçando. Você vê que quando Jesus falou esses 2 grandes mandamentos, ele estava resumindo a lei. Então, como que eu vou saber cumprir esses 2 grandes mandamentos? Justamente vendo os 10 mandamentos, porque ele resumiu, mas não aboliu, ok? Então, para nós entendermos o que Jesus quis dizer, nós precisamos saber quais são os 10 mandamentos. Ficou claro para você? Você tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo, ok? Eu gostaria de finalizar com você na parte do minha decisão, tá? Que é uma parte que a gente sempre faz aqui no nosso final do estudo. Então, lembrando que esse compromisso aqui não é entre mim e você, não é entre você e a pessoa que te mandou o link, não é entre você e os teus pais, não é, ninguém. É só você e Deus, tá? Então, você compreende que a lei de Deus é uma expressão de seu caráter e tão eterna quanto ele mesmo? Sendo a lei a norma do juízo, buscarei pelo poder de Deus viver seus princípios em minha vida? Se você concorda, você pode dizer sim para Deus, né? E 3. Desejo pela graça de Deus viver esses princípios como uma demonstração de amor e gratidão pela salvação em Cristo. Se você disse sim para esses 3 tópicos, eu gostaria de fazer uma oração com você nesse momento. Grandioso Pai, querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor deixou tudo na sua palavra, Pai. Hoje não tem ninguém que nos engane se nós nos alicerçarmos diariamente na sua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor nos dê inteligência e principalmente sabedoria para lidar com as questões do nosso dia a dia e também para que nós possamos cumprir toda a sua lei. Nós te pedimos que o Senhor esteja conosco a cada segundo e a cada dia, até o último dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém.